Esse plano de destruição da credibilidade das Forças Armadas era um plano da esquerda. Você fala, mas Paulo... Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. E vejam, eu trouxe aqui, na semana passada, os números do IBESP, que é um outro instituto a quem eu trago também muita reputação, e a aprovação para eles já era na casa dos 30%. E por que a aprovação deles era na casa dos 30%? Porque a metodologia deles é diferente. Eles, para calcularem aprovação e reprovação, eles somam ótimo e bom. Volta o último gráfico aí, Bruno, o anterior. Se você for olhar realmente o ótimo e bom do governo Lula, a soma do ótimo e bom são 27%. Ou seja, os números estão em linha. Mesmo se você olhar as pesquisas do Datafolha, os números... Datafolha, e esse é um instituto a quem eu não reputo absolutamente nada positivo. Absolutamente nada positivo. Mas mesmo se você for olhar a Datafolha ou mesmo o Quest, eu estava aqui olhando os números da Quest, não mandei para a pauta do programa, mas eu tenho aqui, peraí, eu tenho aqui ó, os números do Quest. Não vou conseguir abrir no tela de retorno. Vou. Se você pegar a Quest, a avaliação positiva, 33%. A avaliação. Então tá todo mundo ali na casa. Essa do Poder 360, ótimo, vão só 27%. Então, mas Paulo, depende. Vejam só. Querem a prova de que o governo entende que a situação está muito ruim? É muito simples. Vejam os movimentos do próprio governo. As reclamações dentro da Globo News de como funcionam, como é que funciona a comunicação, que num certo sentido é comandada pelo Paulo Pimenta, mas no, era, e pelo outro na Janja. Aí o governo muda agora a liderança da comunicação. Eles estão vendo que não está funcionando. Eles estão vendo que não estão funcionando. Essa mudança na comunicação que o governo Lula vai fazer, eu lamento dizer, não vai surtir absolutamente nenhum efeito. Eles já encheram a Globo de dinheiro, a Globo já contratou os influenciadores, montou uma agência de influenciadores que a gente mostrou aqui no programa, tomou o espaço da Mind e os recursos. Então, dinheiro não está faltando para fazer propaganda em favor do governo, nosso dinheiro. Esse mesmo dinheiro que está faltando e que está fazendo o dólar subir, nosso dinheiro paga a divulgação positiva, a propaganda desse governo, nessas emissoras desses influenciadores comprados. Só que tem uma questão. Pode trocar a comunicação. Eles não sabem o que fazer. Porque o brasileiro percebeu, ou pelo menos boa parte dos brasileiros já perceberam, e esses números que eu mostrei agora refletem isso, perceberam que eles caíram num golpe da mídia. Em 2022, a mídia aplicou um golpe junto do Alexandre. Claro, o braço midiático, o braço de comunicação do golpe do Alexandre foi foi a mídia. Dizendo, inventando um monte de notícia falsa do Bolsonaro, batendo no Bolsonaro o tempo inteiro, atacando, etc. O wrap-up smear, que eu já expliquei aqui para vocês, essa técnica de difamação, que exige um conluio entre os agentes públicos e o braço midiático, uma relação simbiótica. E o que aconteceu? Qual o efeito disso no médio prazo? O efeito disso no médio prazo é que a queda é da credibilidade das instituições. Então, se você olhar, o Bolsonaro é mais popular do que nunca. Está aí uma pesquisa agora acho que foi também do próprio Datafolha. E, de novo, não dá para acreditar em pesquisa do Datafolha, mas olha os números, né? É tão incoerente que você olha as pesquisas mostrando o Bolsonaro liderando as eleições e o Datafolha diz que o brasileiro não quer anistia, que o brasileiro culpa o Bolsonaro por uma tentativa de golpe, etc, etc. Não faz nem sentido, a não ser que o brasileiro queira que o Bolsonaro tivesse dado um golpe. Porque as duas coisas são impossíveis ao mesmo tempo. O único resultado da queda dessas coisas é a queda
credibilidade do Datafolha, da credibilidade da mídia. A gente mostrou aqui no último programa como a audiência da Globo News foi absolutamente pro buraco, e no final das contas, o que acontece depois de tudo isso? Fica impossível represar a revolta popular, e os candidatos de direita que embraçam em inglês, que abraçam essa revolta contra o establishment, eles acabam voltando. E foi exatamente isso que aconteceu nos Estados Unidos. Eu pergunto sempre isso para vocês e peço que você se manifeste no chat. Você está mais puto com o governo e com o establishment e com a mídia e etc. em 2024 ou estava mais puto em 2022? Todas as pessoas com quem eu converso dizem, eu estou mais puto em 2024. Vocês dizem aqui no chat, eu estou mais puto. Venderam para mim que o Lula ia dar picanha e cerveja. A picanha disparou, a cerveja disparou, todos, a inflação saiu completamente de controle e o dólar agora está chegando a R$6. Eu fui ver, aqui ó, todo mundo putíssimo, mais puto em 2024, muito mais puto agora. E as pessoas vão transparecer isso nas urnas, como transpareceram nas eleições municipais e como transpareceram nos Estados Unidos. E aí chega num momento que fica, em inglês a palavra too big to rig. Em português, a expressão, né? Em português a expressão é grande demais para roubar. Uma hora fica tão gigante que fica absolutamente impossível de segurar esse negócio. E aí vocês vão fazer o quê? Só tem dois caminhos. O caminho que os Estados Unidos seguiram, que foi, cara, não deu, acaba voltando o Trump. E o caminho do Hugo Chávez na Venezuela. Não consigo mais segurar, vou fraudar assim mesmo, vai ser na base da porrada e quero ver me tirar daqui. Pode ser que o caminho da Venezuela seja o caminho que o Brasil vai seguir. A gente vai ver. Vamos ver. Vai precisar das Forças Armadas para... vai precisar das Forças Armadas para fazerem o grau de repressão que é feito na Venezuela. Nem na Argentina eles conseguiram segurar o rojão depois de um determinado momento. Nem na Argentina. De fato, a Argentina não tem as nossas maquininhas. Mas será que as Forças Armadas brasileiras vão servir como instrumento de repressão da população? Porque como instrumento de omissão, eles serviram até agora. Será que vão servir como instrumentos de repressão, como servem na Venezuela? E aí eu pergunto a você que está nos assistindo, você confia ainda nas Forças Armadas brasileiras? Ora, essa pergunta mostra que, é uma pergunta que foi feita, de novo, pelo Instituto Não Confiável Datafolha, mas que mostra o seguinte: a confiança em militares volta a piorar com crise. Olha, se você tiver lendo o meu chat, eu estou lendo aqui Raquel, Rafael, Sérgio, Carlos, José, Rosângela, Rivaldo, Dalva. Dalva eu sei que é tia do Zap, porque não tem ninguém com Dalva com menos de 60 anos de idade. Você vai ver essas pessoas, o Ademo, você tá vendo, 100% de crítica às Forças Armadas. Não tem alguém, diga por favor, pelo amor de Deus, apareça alguém dizendo que confia, é só comentáriozinho com melancia. Apareceu um aqui, apareceu o Roger dizendo que sim. É uma coisa absolutamente impressionante. De novo, Datafolha. Confiança nos militares retorna a pior marca com crise de trama golpista. É exatamente o oposto. Vale dizer, a destruição, e isso é muito importante de ser dito, esse plano de destruição da credibilidade das Forças Armadas era um plano da esquerda. Você fala, mas Paulo, o meu querido amigo Coronel Gerson, às vezes fala isso. Poxa, quando você está fazendo isso, quando você está chamando atenção para os militares, você está servindo ao propósito da esquerda. Eu falo assim, não, eu estou reportando a realidade. Quem está servindo ao propósito de acabar com a confiança da própria instituição
São vocês milicos, pô. E eu volto a dizer, é no topo o problema. É no topo. O plano, o Zé Dirceu fala isso. O plano de destruição da credibilidade das Forças Armadas é da esquerda. E o plano vai indo brilhantemente. Graças a quem? Graças às próprias Forças Armadas. Que ainda são a instituição que os brasileiros mais confiam. Ainda são, segundo o Datafolha. Mas vejam vocês, em junho de 2017, 43% das pessoas diziam confiar um pouco nas Forças Armadas. E 40% confiavam muito. Só 15% não confiavam, ou seja, 83% de algum grau de confiança. Um pouco ou muito. Em abril de 2019, depois da posse do presidente Bolsonaro, 45% confiavam muito e 35% confiavam um pouco. 18% não confiavam, mais ou menos ali estável. 80% confiavam alguma coisa. Agora, em dezembro de 2024, 34% dizem confiar muito e 40% dizem confiar um pouco. E 24% não confiam. Ou seja, o grau de confiança, de muita confiança, caiu de 45% para 34%, 11 pontos de queda. E o grau de não confiança subiu, impressionantes, 6 pontos. Então, o que esses números falam? Né? Primeiro, mostram uma deterioração nas duas pontas. Na ponta dos que confiam muito, que confiavam muito, e uma deterioração também na subida daqueles que desconfiam. Olá, eu espero que você esteja aproveitando esse vídeo. O canal Olavo do Carvalho foi criado por apoiadores do jornalismo independente, dedicados a garantir que a minha voz e a de outros não sejam silenciadas. Eles fazem um ótimo trabalho. Por isso, se inscreva no canal e curta o vídeo. Aqui você vai encontrar diversos cortes rápidos dos meus programas e de outros grandes nomes. Mas se você quiser assistir ao vivo o meu programa na íntegra, basta você acessar o meu canal e o site do Paulo Figueiredo Show. Está ao vivo todas as terças e quintas, às 3 da tarde. No meu site você também pode apoiar o meu trabalho. Todo o meu programa é financiado pelos assinantes e cada contribuição faz uma enorme diferença. Assinar é fácil e acessível. E eu ainda criei um cupom exclusivo de desconto para o Olavo do Carvalho, que oferece 20%. Com isso, você pode me apoiar com apenas um pouco mais de $5 por mês, que é menos do que uma promoção do Big Mac. Além disso, você ganha acesso a conteúdos e análises exclusivas, além de desconto dos meus cursos. O link e o cupom estão na descrição. Agora, se você está numa condição de vida abençoada, talvez você possa dar uma contribuição mais significativa, tanto financeira quanto intelectual, se tornando meu patrono Gold. Com um compromisso de $50 por mês, você faz parte do nosso grupo de WhatsApp, participa das nossas reuniões mensais de Zoom, dos encontros presenciais e também tem acesso a mim direto por e-mail, que você pode utilizar para contribuir com as suas ideias. E você vai se juntar a um grupo de pessoas de elite preocupadas com o Brasil. Você imagina o impacto que você vai poder causar. Desde dezembro de 2022, eu continuo com todas as minhas redes sociais bloqueadas no Brasil, as minhas contas e meus ativos congelados, meu passaporte cancelado, tudo a mando do Alexandre sem justificativa. Então, se você tem condições e quer ajudar mais o seu país, mas não sabia como, essa é a oportunidade que você estava esperando. Junte-se a nós, faça a diferença e não me deixe sozinho. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.